Salve, salve galera BR, eu sou Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. E nesse tutorial eu vim trazer aqui para vocês um projeto, um rádio receptor de ondas curtas, chamado de PY7NM. Esse projeto está disponível na internet. Se você quiser seguir o projeto aqui que eu vou estar desenvolvendo, eu estou fazendo a partir do próprio esquemático. Eu resolvi trazer para vocês esse layout antigo que fui eu que desenvolvi e imprimi o esquemático aqui para nós estarmos desenvolvendo o projeto, que é muito mais didático também, envolve bem a prática e a didática. Também vai ficar disponível abaixo no link do Mega e do Google Drive para download. Se você quiser fazer o download em uma resolução boa, sem problemas. Eu não vou mostrar o esquemático aqui no visor para vocês, porque ele já está aqui na nossa frente. Então nós vamos estar fazendo aqui, tirando algumas dúvidas e tal, esse projeto de ondas curtas que você pode estar desenvolvendo em casa. Mas antes de partirmos aqui para a montagem, se você precisa de componentes eletrônicos, os mais variados componentes eletrônicos, tanto para eletrônica casual, robistas assim que seguem o canal, para eletrônica profissional também, que assistem o canal e às vezes precisam tirar alguma dúvida, e para a eletrônica industrial, que trabalha lá com os motores pesados, robôs, muitos disjuntores lá no painel de disjuntor, tiristores, jacks, triacs, capacitores também, e componentes pequenos para RF, para amplificadores de som. Se você precisa de ferramentas também, multímetros, osciloscópios, entre diversas outras ferramentas, baterias, fontes de alimentação, a Globitech vai ter todos esses componentes à disposição e as ferramentas também à disposição, para você aí que tem uma indústria, para você que tem uma assistência técnica e para você que quer fazer os projetos aí do canal e da internet também. É só conversar com meu amigo Charles Mendes da Globitech, localizado em Mogi das Cruzes, que você vai estar fazendo o melhor negócio. Se você mora na região aí, São Paulo e região de Mogi das Cruzes, você pode passar lá, bater um papo, tomar um cafezinho com o Charles Mendes. Até me falaram, assim, se o Charles não tem café para servir, depois desse vídeo vai ter uma térmica lá para servir o café. Mas eu tenho certeza aí, já tive feedbacks aí, de outros clientes também que falaram que é muito show de bola, hein, comprar lá na Globitech, que é muito bem atendido. Então, um forte abraço aí pro Charles da Globitech. Vai aparecer o Instagram aqui e os contatos também aqui abaixo do vídeo, tá ok? Vamos estar desenvolvendo esse projeto. Esse projeto para ondas curtas. Nós vamos precisar aqui, deixa eu tentar dar um foco aqui, um zoom. Nesse projeto aqui vamos utilizar dois BC558, que é o complementar do BC548. Vai ser o BC338 e o BC557 também. O BC558 ele aguenta uma tensão um pouquinho menor do que o BC557, mas pode ser utilizado também. Só que nesse projeto aqui, galera, eu não vou utilizar o segundo transistor aqui, porque aqui tem um ícone de alto-falante no esquemático, mas esse projeto aqui, na realidade, é para ser utilizado com fones de ouvido. E eu vou estar puxando direto aqui desse capacitor de 4.7 microfarad até um amplificador utilizando um CI LM386. Vamos lá então, aqui no primeiro tambor, o transistor BC558 ele vai fazer a captura do sinal DRF na frequência aí que vai ser imposta a ele. Ele vai também fazer o batimento e vai fazer a amplificação desse sinal que vai ir aqui para o estágio de amplificação. Então, este camarada aqui ele é responsável por muitas funções. E a frequência aqui vai ser dita pela bobina. A bobina está aqui. Eu fiz uma bobina com fio LITS de 26 AWG,
3 de espessura. Esse fio Litz, ele é um fio malhado, vamos ver se eu consigo aproximar aqui, eu já mostrei aqui no canal anteriormente. Ele é um fio malhado com uma espécie de camada de algodão em volta dele, para quem não conhece. Esse fio Litz você consegue naquelas bobinas de rádio mesmo, AM, você consegue em bobinas de FI, em bobinas de choques RF de televisores de tubo de imagem. Você consegue em reatores de lâmpada, aquelas lâmpadas de 60 watts, de 50, 40 watts, aquelas fluorescentes, você consegue. Esse fio Litz eu tirei de uma lâmpada fluorescente da parte eletrônica lá do reator, do transformador do reator. Então você consegue encontrar, esse é o mais recomendado, mas se você não tiver esse, você pode utilizar o esmaltado 26 a 28 AWG também. 50 voltas aqui vai então ser de 3 a 6 MHz. Se você quiser de 6 a 15 MHz, você vai precisar fazer 30 voltas, 30 espiras na tua bobina, e o diâmetro dela deve ser de 1,5 cm. Esse tubinho aqui de fio de costura, ele tem bem certo essa medida, e você pode reutilizar ele como eu estou fazendo aqui. Se por acaso eu não conseguir captar nada, eu vou diminuir as espiras para mim ampliar a minha frequência. O capacitor variável aqui, ele 80 PF. No projeto está pedindo de 100, pode ser até de 500 PF. O choque de RF de 5 mH, que está pedindo aqui, eles são choques RF assim, pode ser o choque de RF, aquele colmeia, que é o mais indicado para esse tipo de projeto. Talvez apareça aqui aquele choque de RF, é o mais ideal para esses projetos regenerativos. Choque de RF de 5 mH. O nosso transistor aqui é um original. Vamos dar um foco aqui para vocês. Um pouco de aula de didática aqui no começo. Esse capacitor de 180 PF que está aqui no canto, no corpo dele pode ser de até 100 PF, não tem problemas. No corpo dele está discriminado 180 PF. Pode ser de 200 PF até 100 PF. Entre esses você pode utilizar. O trimmer aqui, ele é um trimmer de 30 PF. É um trimmer, no caso, vai ser um ajustável. Depois que você ajustar ali o batimento, a oscilação dele, porque aqui, pessoal, esse projeto é simples, mas ao mesmo tempo complicado, porque nós vamos ter que fazer aqui o batimento da oscilação desse transistor aqui. Depois você pode medir a capacitância dele com o multímetro e estar colocando um fixo. E aqui vai onde 10 PF e o resto aqui, então, esse transistor aqui, ele vai fazer, então, vai ter a oscilação aqui. É um pouco complicado de estar montando transceptores, receptores e transmissores, porque mesmo sendo engenharia, sendo ciências exatas, quando você monta um amplificador de áudio, se você seguir mais ou menos o padrão, estar recalculando mais ou menos, o projeto vai funcionar tranquilo, com menos ganho, mais ganho. Você consegue alterar alguns componentes e não ter tanta perca de funcionamento do circuito. Já em RF é como se fosse a parte de ciências humanas da eletrônica, da engenharia, porque além de você montar ele precisa e requer a calibragem. Tem muitas pessoas que ficam frustradas e às vezes xingam a gente no canal. Eu montei e não funciona. Tudo mentira. Não é bem assim. Uma pessoa que nunca mexeu com eletrônica pode até montar, mas falta o quê? A calibragem. A calibragem é o tato, saber como que funciona aqui para você estar deixando ele funcional. E tudo requer aqui, às vezes o transistor muda algum detalhe aqui, as bobinas. Um detalhe que muda aqui já requer um novo ajuste. RF nem sempre vai ser... você vai montar e ele vai funcionar de primeira. Às vezes tem que mudar as espiras, tem que mudar a quantidade de voltas, mudar o fio e vice-versa.
Todo técnico, se você for perguntar sobre RF, vai te falar a mesma coisa que eu estou falando. Depende muito, o circuito tem que ser pequeno, os fios. Galera, RF é uma coisa complexa, então não fique bravo nem frustrado se você montar e não funcionar de primeira, nem de segunda, nem de terceira, porque é complicado. Vamos lá, então, depois que eu falei tudo que eu queria falar e tinha para falar aqui, vamos soldar os pontos aqui que tem para soldar, que nós vamos iniciar a montagem aqui. Eu vou dar uma acelerada, como eu já falei bastante, e daí nós vamos partir lá para o teste, ok? Essa trilha aqui não fui eu que montei, mas ficou bem bonitinho, utilizando aqueles fios de linha telefônica, que ele é ferro, mas ele tem uma camada de cobre, que eu já ensinei a fazer em vários vídeos aí no meu canal. É só você entrar na playlist Invenções Geniais lá que você consegue encontrar. Aqui então, galera, a primeira coisa nós vamos soldar o nosso transistor. Vou passar o pinout dele, mas pode ser qualquer, pode ser até o 2N3904. Mas no caso, esse BC558, BC557, BC338, BC, entre outros aí, eles são PNP, complementar dos BC547, BC548, BC337, que são NPN. Aqui pode ser utilizado o BC327, que é um complementar do BC337, que é um PNP também. Se não me engano, acho que o BC338 ele é NPN. Você pode utilizar qualquer outro PNP que você queira utilizar na mesma faixa de frequência equivalente. O pinout desse transistor aqui vai ser da esquerda para a direita, 1, 2 e 3, emissor, coletor, base e emissor. Coletor, base e emissor. Eu dei uma confundida aí. Então vai ser assim, coletor, base e emissor. O emissor esse vai a positivo do PNP. E do NPN é o coletor que vai a positivo. Ok, já foi soldado aqui então. Agora nós vamos soldar um capacitor de 50 PF. Este capacitor de 50 PF, se você não tiver ele, é muito difícil encontrar de 50 PF mesmo. Você pode utilizar um mais simples e estar encontrando aqui, que é um capacitor de 47 PF. Esse de 47 PF ele é utilizado no lugar dos 50 e é muito mais fácil, aliás, de estar encontrando. Tem de montes aí em sucatas. Agora nós vamos soldar o de 180 PF, que eu já expliquei lá no começo do vídeo, que é um com perninha curta aqui. Capacitor de código 103 e 10 NF. Capacitor aqui de 10 PF, eu vou colocar um de 47 PF aqui, só para ver como que ele vai se comportar, mas eu tenho o de 10 PF se por acaso der algum problema. Vamos ver aqui, porque às vezes você não consegue encontrar aí, daí se eu fizer coisa que funcionar, beleza daí. Daí você já vai ter um substituto na entrada da antena. Até para não forçar muito o transistor. Agora aqui o capacitor de 4.7 microfarad, deixa eu até achar ele aqui, de 4.7 microfarad, vamos dar um foco por 16 ou por 50 volts. No caso aqui, este capacitor era para utilizar com o outro transistor no fone de ouvido.
Mas você pode utilizar outros substitutos de... Opa, esse não é aqui. Esse é para desacoplagem. De 2.2 microfarad para desacoplagem. E de 1 microfarad, que é o que eu vou utilizar aqui. O LM386 ele tem uma boa percepção aí, uma sensibilidade bem grande para amplificação nesses circuitos. O próximo capacitor aqui vai ser de 100 microfarad por 16 volts, que vai de positivo a negativo. O positivo ele corre aqui, galera, em volta aqui por fora e o negativo por dentro. Então a listrinha do capacitor vai na trilha de dentro, que é o GND do nosso capacitor. Nesse projeto aqui você pode utilizar 12 volts, 9 volts tranquilamente nesse projeto. Esse capacitor aqui é para remover o ruído, e o recomendado mesmo é utilizar bateria aqui nesse rádio. Vamos soldar aqui um resistor de 1K de positivo, que vai até nessa parte aqui, até na bobina de 5mH. Resistor de 220K que vai até a base. Resistor de 220K, ele é vermelho, vermelho e amarelo. E dourado no final. Resistor aqui de 100K, que é marrom, preto e amarelo, que vai de GND até no transistor aqui, mas na realidade aqui nem vai ser utilizado, pessoal. Vou colocar aqui só por colocar mesmo, que no caso aqui não vai esse transistor aqui, nós não vamos colocar. Mas se você for colocar esse último transistor aqui, aí você utiliza esse resistor de 100K. Eu recomendo utilizar um CI de alta sensibilidade. Vamos soldar aqui o nosso resistor de 470 ohms, que vai até o coletor aqui do nosso transistor. Se fosse um NPN, seria até emissor, né? Na verdade seria o contrário. E o de 470 ohms, ele é um resistor que tem as listras amarela, roxo e marrom. Dá uma olhadinha como que tá ficando o circuito. Agora nós vamos soldar o nosso trimmer. Nosso trimmer é o seguinte, se você ver bem lá no circuito, vamos dar um foco aqui. Ele tem uma flechinha apontando para o lado do coletor. E aqui no nosso trimmer ele tem uma flechinha também. Essa flechinha que aponta vai justamente lá. Então tem algumas indicações, tem outros que não tem essa indicação. Mas é muito fácil de você estar vendo, galera. Muito simples mesmo. Vamos soldar a nossa bobina aqui de 5mH no nosso circuito. Essa bobina é justamente para remover o ruído da RF e ter menos interferência aí na parte já
que leva a amplificação aí para o próximo estágio. Vamos soldar o nosso capacitor variável aqui. Então, olhando assim, pessoal, o nosso capacitor variável, o estágio de cima aqui dele é o estágio de FM, e o estágio aqui de baixo é o estágio de AM, o do meio é a oscilação, e aqui a sintonia de AM. O da oscilação ele vai no coletor do transistor. E o da busca da frequência justamente vai... acho que não pegou aqui. O da oscilação vai ao coletor e o da frequência, da busca da frequência, ele vai aqui na perninha do D50PF, no caso de 47PF. E a nossa bobina, nem sei onde que ela tá aqui, na nossa frente. Então, são 50 volts de 3 a 6 MHz que nós vamos utilizar aqui. Se você não conseguir captar nada, galera, você tem que fazer as modificações, fazer outra bobina. Tem que aí se virar nos 30, porque você vai montar e nem sempre quando você montar, ele vai funcionar de primeira. Pode perguntar para qualquer pessoa que monta aí transmissor. E o receptor, o transceptor, ele é mais difícil do que o transmissor, muito mais difícil, inclusive. Talvez tenha que utilizar um ferrite aqui, coisa e tal. Ferrite ajustável. RF mesmo, galera, é a parte aí mais difícil de eletrônica. Tá ok? Nossa bobina aqui. E o capacitor variável de busca de faixas de AM e FM, você tem que utilizar um botão de plástico, e quanto mais longe dele é melhor, porque ele vai ter influência do RF no circuito. Os fios não podem ser muito grandes também, e geralmente enrolados um no outro. Se você pegar algum televisor ou rádio muito antigo, você vai ver que eles são enrolados. Outro detalhe também, nos rádios antigos eles utilizavam a rondana com o fio, agora esqueci o nome daquele fio, para justamente não ter a interferência de quando você girasse, e ele acontecia igual aquele efeito em engrenagem lá de bicicleta, que quando você podia girar bastante, que o capacitor variável, que ele ia girar bem pouco. Vamos soldar uma antena aqui, colocar na nossa bateria e colocar no nosso amplificador. Desse ponto aqui você vai puxar o U positivo do áudio do amplificador e o GND tá aqui. Tá certo? Muito simples, galera. Eu já retorno aí. Vamos soldar a nossa antena aqui. Estou utilizando um cabo de 50 ohms. Eu vou utilizar um cabo P2 aqui, porque aqui já tem uma conexão para levar meu amplificador. Você pode puxar os fios ali, soldar. O meu, a listrinha branca é o positivo do áudio, que vai nesse capacitor. Talvez tenha algum problema aí com interferência, porque o cabo não pode ser grande. E aqui vai a GND. A alimentação, então, positivo corre aqui por fora e o GND ali por dentro. Tá até para nós alimentar já ele aqui. O projeto já está pronto aqui. Eu vou tirar a alimentação dele, que eu vou conversar com vocês para nós entendermos aqui algumas coisas, porque eu tive uma certa dificuldade aqui nesse projeto e era uma coisa muito simples, pessoal. Eu vou colocar lá no início do vídeo para você não perder um segundo. Na verdade, tem erro de projeto.
esse esquema aí tem erro nele, tá certo? Eu vou mostrar a correção. Eu fiz um monte de coisas achando que o problema era com componentes e tal, e testando o circuito, e às vezes acontece mesmo. Mas vamos lá então. Troquei a telechoque DRF e meu rádio já tá funcionando, já tá pegando o rádio local aqui da cidade. Vamos lá então que eu vou mostrar para vocês utilizando uma antena, olha aqui a antena, uma antena de 25 centímetros. A alimentação aqui é com uma bateria de 12 volts no rádio principal e no amplificador lá uma bateria externa separado. Posso colocar no mesmo ali, não tem problema. Mas a questão minha foi o projeto não funcionar mesmo, galera. O projeto ele não funcionou. E fiquei muito frustrado achando que era componentes. Mas ainda bem que a gente tem um conhecimento aí dos esquemáticos e eu monto também. E tinha me passado despercebido o erro no projeto, galera. Vai aparecer aqui o projeto e a correção dele também. Eu achei ele no site, quem for montar e der o mesmo problema que eu, não sair som, não capturar nada, porque tem erro no projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui as alterações que eu fiz. Vou aproximar, vou dar um zoom e dar um foco aqui. Que como vocês viram ali já está funcionando. Coloquei até um choque DRF, um choque DRF mesmo. Tirei aquela bobina achando que poderia ser a bobina, interferência e tal. Daí coloquei transistor aqui, coloquei fone de ouvido, tirei capacitor achando que poderia ser problema no capacitor, no transistor, porque ele ficava fechando curto. E então várias coisas. E no projeto você vai ver que o que vem do positivo que passa aqui por baixo do capacitor de 4.7 mF, UF microfarad, ele vai até esse capacitor aqui, até esse capacitor de 50 PF, que vai até o resistor de 470 R ohms. Bem, o porém é o seguinte, nessa situação aqui, é que do positivo que vem aqui, vocês estão vendo que lá no projeto ele vai ligado até o emissor. Vocês vão ver lá que vai vindo aqui do capacitor de 50 PF, ele vai ligado junto com o trimmer e o coletor do transistor BC558. E nós sabemos que o coletor do BC558 ele vai só a GND, não vai a positivo. Então aqui, galera, tá fechando um curto aqui no projeto original. Vocês podem ver a ligação aqui. Então aqui, como eu fiz o projeto original, também nem fui eu que fiz a trilha, fizeram para mim aqui a minha equipe. Então aqui tava fechando um curto, e o que que acontece? Quando tava fechando o curto, ele não aparecia áudio nenhum. E aqui vem a bobina que vem do resistor aqui de 470 R ohms, que vem até o coletor, fazendo a bobina indutora, e o capacitor variável de 80 PF, que vem até coletor. Então tava fechando o curto de positivo a praticamente GND aqui. E ele não estava capturando sinal nenhum. Eu troquei choque DRF. O choque DRF pode ser qualquer de 5mH. Qualquer choque DRF, galera. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pode ser choque DRF. É só para remover o ruído de IRF. Pode ser um desse daqui. Mas eu já tinha alterado ali achando que era ele. Esse outro. Choque DRF assim. Pode ser assim, deixa eu mostrar outros pra vocês. Pode ser esse carinha aqui. Cadê ele? Pode ser esse cara aqui. Pode ser em formato de resistor também. Pode ser aqueles verdinhos. Deixa eu mostrar um outro aqui mais antigo. Pode ser choque DRF assim também. E pode ser aqueles verdinhos que são quase igual esse aqui, mas só que são maiorzinhos. Eu encaixotei eles ali e tal. Eu achando que era o transistor, choque DRF. Mas eu tava medindo com o multímetro, eu vi que ele tava dando algum problema aqui e tal. E daí eu testei vários amplificadores. Que a gente nunca espera que o problema é no esquemático mesmo. Um blog aí que eu achei. Mas vamos lá então. Já tô conseguindo ter a recepção aqui do sinal
da rádio da minha cidade aqui. Vamos colocar aqui para vocês verem. E daí talvez eu ligue um rádio do lado ali, ó. Tirei o ferrite de dentro aqui pra gente ver. Se você montar ele, cuidado, coloque um botão de plástico bem isolado. Como vocês podem escutar, então já tá saindo o som na rádio aqui. Eu peguei agora na antena aqui. Ele precisa de uma antena maior, galera.
Aí, pessoal, é só colocar num amplificador bem sensível que você vai ter. Esse é um dos rádios, assim, se não fosse o erro no projeto, o rádio mais fácil de ser montado. Como vocês puderam ver, então, você pode colocar um ferrite para ajuste aqui das bobinas. Só remova esse curto aqui, tá certo, galera? Só remova esse curto aqui, que fica do capacitor de 50 PF até o coletor, mas eu vou deixar o projeto já com modificações nele, tá certo? E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative notificações para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Ó, eu vou pegar agora na bobina indutora para vocês verem que ele fecha um terra aqui e ele consegue então aumentar a potência. Então até mais, galera. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.